Porque esta igreja não é uma igreja sacerdotal, é uma igreja profética, que caminha com ousadia, afirmando com ousadia aquilo que Deus fará, aquilo que da parte de Deus acontecerá neste lugar. Diz o texto que nós lemos, os versos 6 e 7. Está com a sua Bíblia aberta aí? Só relembrando, irmãos, cuidado, para que a fala da sua Bíblia não seja aquele, né? Estou contigo e não abro, né? Abra sua Bíblia aí, mantenha aberta. Versos 6 e 7 nos dizem assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Primeira coisa nesta noite que eu quero dizer para os irmãos a partir desse texto, e eu tenho convicção que a palavra do Espírito de Deus para mim, para você, para cada um de nós, preste bem atenção. Deus ordenou que Jeremias fizesse algo que ele julgava não ser capaz de realizar. Eu vou repetir, mesmo você tendo em tela. Deus ordenou que Jeremias fizesse algo que ele julgava não ser capaz de realizar. No entanto, Jeremias se tornou um dos profetas mais relevantes na história veterotestamentária de Israel. Um dos profetas mais emblemáticos, mais significativos. O seu ministério marcou a história de Israel como poucos outros ministérios proféticos. Mas ele se sentia amedrontado. Mas ele entendia que ele deveria ser apenas sacerdote. E agora Deus o chamava para ser um profeta. Um proclamador ousado, alguém que protestaria, alguém que anunciaria palavra de Deus e muitas vezes incompreendido. Isso o deixou intimidado, amedrontado. E ele se sentiu pequeno. Agora eu acho isso interessante, meus irmãos, porque nós vivemos numa sociedade, aliás, as sociedades humanas sempre foram assim, cuja tendência é sempre a de enaltecer os heróis, sempre de reconhecer os valores daqueles que são grandes empreendedores, os homens fortes, os conquistadores são aqueles que entram para a história. Há uma tendência de nossa sociedade, em toda a sua história, exaltarem aqueles que têm vigor, aqueles que não manifestam fraquezas. Essa é a tendência. Quase sempre essa tendência faz com que pessoas frágeis sejam negligenciadas. Quase sempre essa tendência faz com que pessoas simples passem desapercebidas. Aliás, eu quero fazer uma pausa e dizer para você que eu tenho procurado me disciplinar acerca disso. Eu moro num condomínio grande, com 4 torres, com um número significativo de funcionários. E todas as vezes que a gente entra no elevador, encontra algum deles fazendo a limpeza. Todas as vezes que a gente anda pela área comum do condomínio e a gente encontra algum outro prestando algum serviço, dentro do possível eu procuro cumprimentar, sempre procuro perguntar qual é o seu nome, que bom ter você trabalhando aqui, tenha um bom dia de trabalho. Tenho procurado me disciplinar acerca disso, porque a nossa tendência é a de desconsiderar, a de negligenciar aqueles que são simples, aqueles que são pequenos, aqueles que não exercem uma função expressiva na sociedade, aqueles que exercem serviços básicos, muito básicos. Jeremias se via como alguém impróprio, ele se via como alguém incapaz, alguém inadequado para realizar o ministério profético que Deus queria que ele realizasse. E meus irmãos, a Bíblia está repleta de homens
que viveram este drama que Neemias viveu. Eu não posso, eu não tenho condições, eu sou incapaz. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram esta luta e este complexo que muitos de nós vivemos. Davi era apenas um menino franzino, ruivo, quando foi ungido pelo Senhor. Moisés, quando Deus o chamou no Horebe, ele argumentou: eu sou homem de fala pesada, minha língua é ruim, é pesada, como eu estarei frente a frente com o faraó? Gideão, quando foi visitado por um anjo do Senhor, ele tinha a sua autoestima extremamente achatada, suprimida, reprimida, receoso, cheio de medo dos midianitas. Pedro, quando Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, ele estava com a sua mente tomada de um sentimento de culpa. Mas como eu poderei fazer isso se eu o neguei 3 vezes seguidas? E Pedro então, hesitante, diz: Senhor. Mas, meus irmãos, a história nos diz que Davi, aquele menino franzino, Deus o transformou no maior rei da história de Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Moisés, pesado de língua, foi transformado por Deus no maior libertador da história daquela nação. Gideão, receoso, com a sua autoestima estraçalhada, Deus fez dele um grande líder, um estrategista, que fez com que o povo de Israel fosse liberto da opressão dos midianitas. Pedro, aquele homem com a sua mente cheia de culpa, culposa, Deus o usou e ele pregou o primeiro sermão da história da igreja do Senhor Jesus. E nesse primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso, amém, irmãos? Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? O que tudo isso tem a ver conosco? Irmão, ânimo. Coisas muito boas podem acontecer na sua vida em nome de Jesus. Irmão, você que se sente esvaziado de vigor, você que entende que neste momento, o seu momento de vida não é bom, ânimo, Deus pode realizar coisas muito especiais através da sua vida. Você crê nisso, irmão? Amém. Quero dizer para você que todos nós estamos sujeitos a essas oscilações emocionais. E, meus irmãos, a gente se sente muitas vezes depreciado, a gente se autodeprecia. O diálogo do anjo do Senhor com o Gideão foi emblemático. O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão, tomado de complexo de inferioridade: ah, Senhor, a minha família é a menor em Israel, é a mais pobre de todas. Mas o anjo volta a dizer para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Meu irmão em Jesus, preste atenção. Você está iniciando um novo ano, 2014 começa, estamos no 5º dia do ano. E talvez você se sinta cansado, talvez você se sinta rebaixado, talvez você se sinta desprezado. Eu quero dizer para você que na sua limitação, na sua pobreza de forças, o Senhor pode e o Senhor fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Tenha bom ânimo em nome de Jesus. Creio nisso. Os exemplos bíblicos nos mostram isso, e a história também. Charles Haddon Spurgeon viveu no século XIX na Inglaterra. Aos 20 anos de idade já era um grande pregador do Evangelho. Um dos maiores avivalistas de todo o cristianismo em 2000 anos de história de igreja.
Charles Haddon Spurgeon, com 20 anos, já era pastor de uma igreja que mais tarde veio a ser conhecida em Londres como Catedral, ou melhor dizendo, Tabernáculo Batista. Ele impressionava a todos com a sua capacidade de expor a palavra de Deus, textos bíblicos de modo impressionante. Foi considerado e é considerado na história como o príncipe dos pregadores, ou seja, o principal dos pregadores. Mas você que já ouviu falar de Charles Haddon Spurgeon, talvez você não saiba. Ele lutou intensamente durante toda a sua vida com uma depressão que o perturbou ao longo de anos e anos e anos e anos. Essa foi a luta dele com a sua fragilidade, e ainda que tomado por fragilidade, Deus o usou poderosamente. Nelson Mandela, nosso irmão em Cristo, recém-chamado pelo Senhor à glória, uma das figuras mais emblemáticas da história contemporânea, nasceu numa tribo pequena no interior da África do Sul, e se tornou um dos líderes mais expressivos de nossa história. Querido irmão, grave bem isso. Deus pode e Deus fará grandes coisas através da sua vida. A sociedade tende a reconhecer aqueles que são conquistadores. A sociedade tende a reconhecer, até mesmo profissionalmente, aqueles que têm um traço de empreendedorismo, mas não é desta forma que Deus vê. Coloque-se nas mãos do Senhor e, apesar de sua timidez, apesar de suas limitações, Deus fará algo de maravilhoso na sua vida, eu te afirmo em nome de Jesus. Aliás, eu me lembro daquele hino antigo que a gente cantava nos velhos tempos, apesar de eu ser um garoto muito novo, mas eu me lembro desse hino dos velhos tempos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém, irmãos? Segundo lugar, diz Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor. Repita comigo isso, irmão. Veio a mim a palavra do Senhor. Mais uma vez, todos nós vamos falar. Veio a mim a palavra do Senhor. Essa fala de Jeremias é contundente. Não é fala duvidosa, não é fala receosa. É fala de quem está absolutamente convicto. A palavra de Deus veio a mim. Não tive a impressão de, não parece que, não é fruto do meu imaginário, não é resultado de um devaneio que eu tive, nada disso. Não é devaneio, não é imaginário, não penso que, nada disso. A palavra de Deus veio a mim, Deus falou ao meu coração. Muito contundente o profeta, muito convicto Jeremias. E aí eu lendo Eugene Peterson, se você puder depois compre esse livro, Ânimo. E ele usa todo o livro e escreve esse livro a partir da experiência de Jeremias. Lendo esse livro, eu achei muito interessante uma afirmação que ele fez, Eugene Peterson. Preste atenção, ele disse exatamente isso. Um profeta é obcecado por Deus. Deus é tão real para o profeta quanto ao vizinho da casa ao lado. Ou seja, o profeta é alguém que está absolutamente convicto. Deus fala, Deus interfere, Deus intervém, Deus providencia, Deus faz coisas inesperadas, Deus faz o surpreendente acontecer. Deus é real. Você crê nisso, irmão? Vamos falar? Deus é real, vamos falar? Deus é real. Aleluia, glória a Deus.
Por isso que Jeremias não diz, olha, parece que Deus falou. Não, a palavra de Deus veio a mim. Meus irmãos, eu quero insistir nessa ênfase que eu tenho dado para a igreja. Nós estamos aqui refletindo sobre a necessidade de termos ânimo. Estamos aqui refletindo sobre a necessidade de sermos corajosos. Mas eu quero dizer para você que eu tenho absoluta convicção de que isso não é apenas uma mensagem que visa incentivá-lo, encorajá-lo. Eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor Jesus está aqui e Ele pode fortalecê-lo, encorajá-lo, e Ele pode fazer milagres, e Ele pode manifestar-se com intervenções sobrenaturais na sua vida. Você crê nisso, irmão? Eu quero dizer que toda a minha vida tem sido pautada sobre isso. Toda a minha vida, irmãos. E eu não pretendo mudar a minha forma de compreender o mundo, a minha cosmovisão. Não pretendo mudar. Desde os momentos da minha juventude, eu sempre confiei muito nas intervenções sobrenaturais de Deus. Especiais. E o casamento é fruto disso, irmãos. Domingo passado eu falei para os irmãos, namorei Jaqueline 3 anos. Ela se cansou de mim, desmanchou comigo, né? Aí eu orei, jejuei, intercedi, coloquei a boca no pó. 3 anos, depois de 3 anos de oração, ela descobriu que eu era o homem da vida dela, né? Glória a Deus, ô glória, né? Ô glória. Então Deus ouviu minhas orações, né, irmãos? A minha caminhada em direção à formação teológica para ser um pastor foi fruto de uma visitação de Deus em minha vida. Meu primeiro ministério lá em Resende foi fruto de uma visitação especial de Deus na minha vida. A minha vinda de Resende para cá foi fruto de uma visitação do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu gabinete pastoral, numa manhã de sexta-feira do mês de abril, lá em Resende, no templo daquela igreja. E mais recentemente, meus irmãos, a gente tem experimentado visitações especiais do Senhor. O Senhor me tem falado, Deus tem falado a muitos de nós. Carol, nossa filha, agora está nos Estados Unidos. A gente está vivendo um pouco da síndrome do ninho vazio. Está lá a Pauline e a gente começa a sentir falta da Carol. Vai passar 6 meses lá. E aí, meus irmãos, ela embarcou para os Estados Unidos na noite de quinta-feira, dia 2. O voo sairia 23h05, 11h05 da noite. Ela e a Patrícia Neves. E aí caiu uma nevasca fortíssima sobre Nova York. O voo seria São Paulo, Nova York, Dallas. O voo que sairia 11h05 da noite foi adiado para 2h20 da manhã. Por volta de 1h30 nós deixamos o aeroporto, ela já estava embarcada dentro do avião. Quando cheguei em casa, abri a internet, vinha lá a notícia de que todos os voos para Nova York tinham sido adiados para o dia seguinte às 10 horas da manhã. A gente ficou preocupado, a gente procurou ver, não, o voo dela realmente partiu um pouquinho depois, 2h20. Quando chegou em Nova York, neve caindo, muita neve. O aeroporto JF Kennedy, não pôde receber nenhum voo. O avião teve que ficar rodando sobre a cidade de Nova York durante 45 minutos. E aí toda a preocupação, não é, irmãos? Porque lá em Dallas, no Texas, um agente da Universidade Batista de Dallas estaria lá pronto para receber as duas, olhando o voo, o horário que elas chegariam, de onde elas viriam, a companhia aérea. Mudou tudo. O avião não pôde descer em Dallas, ou melhor dizendo, não pôde descer em Nova York, foi descer numa cidade ao lado, chamada Pittsburgh. Cidade que nem tinha condições para fazer alfândega. Os grandes aeroportos é que fazem alfândega, a imigração americana. Desceu o avião na alfândega, melhor dizendo, no aeroporto de Pittsburgh,
E aí até eles se equiparem para fazer toda a imigração, todos os passageiros tiveram que ficar 2 horas dentro do avião. Já pensou o que é isso? 2 horas depois de um voo de quase 11 horas. Depois de ter passado toda essa experiência, a gente conversando com ela, ela disse: papai, impressionante. Na hora que eu ia passando pela imigração americana, aquele rigor todo da Polícia Federal Americana, como muitos de nós sabemos, a senhora que estava lá da Polícia Federal Americana olhou na ficha dela e perguntou para ela em inglês: você é batista? Ela disse: sim, eu sou da primeira igreja batista de São Paulo. Aí a agente policial da imigração americana levantou a mão e falou assim: praise the Lord, aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! Já imaginou o que é isso? Mas eu posso afirmar para você que ali estava a mão do Senhor cuidando da nossa filha. Depois de tantas horas esperando no aeroporto de Pittsburgh, não sabia se voltaria para Nova York, se de Pittsburgh iria direto para Dallas. Pegaram um voo seguindo direto para Dallas de Pittsburgh. E agora, o aeroporto de Dallas é imenso, é um mundo. Não foi no voo planejado, não foi no horário planejado, não foi da cidade planejada. Como que o agente da universidade a encontraria? Horas de atraso. Quando as duas chegaram, elas estavam no guichê para resolver as questões referentes à bagagem. Chega um jovem indiano ao lado das duas e pergunta em inglês: você é Caroline do Brasil? Uau! Meus irmãos, Deus providencia ainda hoje. Meus irmãos, o Senhor ainda manifesta suas provisões sobrenaturais. Amém, irmãos? Isso é visão profética. Eu quero dizer para você, como eu disse hoje pela manhã, eu me recuso a ser apenas sacerdote, eu sou profeta chamado pelo Senhor. E como profeta, eu creio nestas intervenções sobrenaturais de Deus. O Senhor guia, o Senhor coloca a sua mão, o Senhor manda anjos do céu para providenciar aquilo que é necessário para os seus filhos. Eu sou profeta. Não consigo ver a vida de modo diferente, não consigo pregar a palavra de Deus e o evangelho de uma outra perspectiva. Por isso que Jeremias diz com muita contundência: veio a mim a palavra do Senhor. Repita comigo isso, irmão. Veio a mim a palavra do Senhor. Esteja certo, irmão, que a palavra do Senhor ainda vem hoje. Esteja certo que o Espírito de Deus ainda fala. Esteja certo que os anjos do Senhor ainda hoje providenciam. Um profeta está tomado dessa convicção. Por isso que eu vou repetir para você a fala de Eugene Peterson. Um profeta é obcecado por Deus. Deus é tão real para um profeta quanto o vizinho da casa ao lado. Já que eu mencionei um hino velho, vamos lembrar de um cântico antiquíssimo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, Deus está aqui. Eu creio, nós estamos aqui não apenas num rito religioso, nós estamos aqui na presença do Deus glorioso e Ele está presente entre nós. Aleluia. Terceiro e último lugar. Versos 11 e 12. Está com a sua Bíblia aberta, irmão? Então leia lá. Que é que vês, Jeremias? Deus pergunta a ele. E ele responde: eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo
sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha bem para cá e preste atenção, já estou encerrando, sem nenhum movimento, por favor, olhe bem para cá. Meus irmãos, as amendoeiras na Palestina são as primeiras árvores a florescer no final do inverno. Depois de um tempo prolongado de inverno, depois de um tempo prolongado de secura, de ausência de vida, sem verde, sem frutos, sem aves voando, sem pássaros cantando, as primeiras árvores a florescer são as amendoeiras. Antes mesmo que surjam folhas verdes das amendoeiras, ela começa a já expor, a florescer os seus frutos esbranquiçados, as flores que serão transformadas em frutos. E aí aquele que mora na Palestina, até hoje, depois de um longo e rigoroso inverno, muito frio, sem produção, sem frutos, quando ele começa a ver as amendoeiras colocando seus frutos, ele sabe, o inverno está chegando. Está chegando a hora das frutas, está chegando a hora das folhas, dos mais variados tons de verde. Está chegando o tempo da abundância. Está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo em que a gente pode plantar, porque a gente vai colher. Está chegando o tempo dos perfumes e dos aromas agradáveis. Está chegando o tempo das grandes bênçãos. Deus pergunta a Jeremias: você está vendo o que, Jeremias? E ele responde: uma amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Preste bem atenção, querido irmão, olhe para cá. A palavra de Deus é fiel e não falha. Leia isso comigo. Ânimo. A palavra de Deus é fiel e não falha. Se a palavra de Deus disse, pode ser que você esteja vivendo um inverno prolongado, mas creia na palavra de Deus. Passará o inverno, passará a secura de bênçãos. A palavra de Deus é um sinal de que vem vida, de que frutos abundantes vão florescer. Palavra de Deus, querido irmão, irrompe na sua vida a certeza de que um dia a sua vitória virá em nome de Jesus. A palavra de Deus, querido irmão, traz ao seu coração a garantia, porque a palavra de Deus não é palavra de homens, a garantia de que um dia a sua bênção chegará, um dia o inverno passará e Deus produzirá frutos fartos, abundantes na sua vida.